você já notou como que Breaking Bad é recheado de simbolismo? Num primeiro momento, o espectador pode nem notar como que a série usa diversas técnicas de cor e composição para alterar a nossa experiência. Mas ela é sem dúvida alguma um dos melhores casos para a gente estudar o que chamamos de semiótica. A semiótica é simplesmente o campo de estudo dos símbolos e dos seus processos. Hoje vamos falar um pouco sobre conceitos como ícone, índice e símbolo e como que eles são apresentados em Breaking Bad desde o primeiro episódio. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Alberto Delísula e você está no Como a Mente Funciona, onde falamos sobre psicologia, neurociência, filosofia e muito mais. E se você está gostando dessa série de vídeos de Breaking Bad, já deixa seu comentário falando que tá gostando. Porque se as visualizações forem baixas, não tiver curtida, não tiver sininho, esses negócios todos, a gente vai parar de fazer, hein? Sem mais delongas, vamos começar analisando como que a série monta cenários e personagens que contam muito, mas muito mais que suas palavras. A primeira âncora usada muito claramente na série é a composição de cores. Começando pelos próprios nomes dos personagens. Temos Walter White fazendo referência ao branco, Pinkman fazendo referência ao rosa e Skyler fazendo referência ao azul. Temos também Elliot e Gretchen Schwartz representando o preto. Schwartz significa preto em alemão. A empresa fundada por Walter White e o casal Schwartz se chama Grey Matter Technologies, fazendo, portanto, referência ao cinza. E é claro que na lista não podia faltar a própria metanfetamina que é produzida na série, que ganha tons azuis, destacando-se da concorrência. No primeiro episódio, quando Walter White recebe o seu diagnóstico de câncer, ele, ao invés de se comover ou se revoltar, se fixa na roupa do médico, que tem uma mancha de mostarda no seu jaleco. Quando volta para casa, ele encontra sua esposa vestida toda em azul, claro, e depois ele vai para a beira da piscina, que é outro cenário usado para contar uma história sem palavras. A piscina, assim como a própria cor azul, é geralmente usada como um símbolo justamente de reflexão. A água e seu estado é comumente uma representação das emoções. Muitos filmes mostram o mar agitado como sinal de emoções fortes, enquanto piscinas podem demonstrar emoções contidas. No caso de Breaking Bad, a água está suja, refletindo o estado de espírito de Walter White, que acende fósforos só para vê-los apagar. O fogo costuma representar a vida, a paixão, a energia. Nesse primeiro episódio, no entanto, a chama se mostra frágil, fugaz, e as roupas também fazem parte nisso. O verde é usado quando dinheiro e poder são discutidos, e o guarda-roupa de Walter White muda de tons neutros e claros a preto, conforme ele vai se transformando em Heisenberg. Mas será que essas coisas realmente são capazes de contar uma história? Sim, claro que elas podem. É um exagero dizer que, por exemplo, uma determinada cor vai sempre representar um sentimento ou emoção. Isso vai depender de contexto. A série, assim como diversas outras produções, faz uso de um simbolismo tanto novo quanto estabelecido. O que eu quero dizer é o seguinte: existem signos que são facilmente reconhecidos por uma audiência, como por exemplo um coração, apesar de ele ser um símbolo convencional. Mas existem outros signos que podem ser apresentados pela própria série, e eles serão sim reconhecidos de maneira perceptível ou não pela audiência. Ou seja, só porque um signo não tem valor objetivo e universal, isso não quer dizer que ele não possa impactar a sensação da audiência depois que ela foi contextualizada. Por exemplo, se você assiste a um filme de dinossauro, pode ser que o dinossauro mais perigoso de todos faça um barulho bem particular. Aí chega um dado momento do filme que tá tudo tranquilo e o som desse dinossauro começa a surgir no fundo. Nós vamos, sem pensar, sentir que o perigo se aproxima. Outro exemplo muito claro, e aliás, é parte do que o torna tão famoso e reconhecível, é o barulho da máscara de Darth Vader. O
barulho não tem nenhuma relação especial com o perigo, a não ser a relação que o próprio filme propõe. E se você tá assistindo Guerra nas Estrelas, e pra mim é Guerra nas Estrelas, Star Wars, é coisa de milênio. Se você tá assistindo então a Guerra nas Estrelas, é assim que chama, e ouve o som da máscara, você já sabe que vem treta por aí. Então fica claro que é possível sim, tanto criar quanto elucidar sensações e uma trama através dos mais diversos signos. E o motivo de sermos afetados pelos signos, sejam naturais ou convencionais, é bastante simples. Nós precisamos de antecipação. Ou seja, quanto mais conseguimos fazer a relação de coisas indiretas, melhor. Imagine como seria se não tivéssemos essa habilidade. Você está caminhando pela floresta e sente cheiro de fumaça. Depois você vê a fumaça. Mesmo assim, você continua seu caminho. Aí você começa a sentir mais e mais calor. E mesmo assim, segue seu caminho. Aí você encontra o fogo e se queima todo. É isso que aconteceria se não tivéssemos a capacidade de entender coisas abstratas. Porque a fumaça não deixa de ser uma representação do fogo. E essa capacidade de ligarmos uma coisa à outra é essencial para a nossa sobrevivência. Isso nos leva a 3 conceitos muito bem estudados na semiótica: o ícone, o índice e o símbolo. O ícone é algo que faz menção a um conceito de maneira direta, como em um desenho ou em uma fotografia, por exemplo. É um tipo de signo facilmente reconhecido por qualquer pessoa, independentemente de seu país ou cultura. O índice é uma representação um pouco mais indireta, um pouco menos literal. Não é o desenho ou a foto de um cachorro, mas é um latido. Ou, na natureza, é a fumaça que indica o fogo. Já o símbolo na semiótica é um signo geralmente convencional, como as palavras. Não existe absolutamente nada objetivo em mesa, cadeira, chão, cachorro ou qualquer outra palavra em qualquer outro idioma, salvo as relações de onomatopeia, que são aquelas palavras que imitam sons naturais. Os símbolos também podem ser coisas como logos de empresas e até mesmo toques de celular quando você os coloca especificamente para uma pessoa. E as cores? Nós também temos um campo específico para falar sobre a influência delas nas nossas vidas. Além de serem estudadas pela semiótica, nós temos também a psicologia das cores. Aliás, existe inclusive um periódico internacional de estudos com revisão por pares só para cores, o JAIC, que significa Journal of the International Color Association, de onde estamos tirando algumas das informações para fazer o vídeo aqui. Pelo que entendemos até hoje, as cores possuem propriedades de interpretação tanto natural quanto convencional. A relação entre vermelho e amor ou paixão, por exemplo, costuma estar presente em diferentes culturas, ainda que com algumas variações. Na China, por exemplo, a cor é escolhida para momentos de celebração, como o nascimento de um filho. Essa relação mais constante pode estar alinhada à nossa tendência de corar quando vemos alguém por quem estamos apaixonados. Já outras interpretações, como a tristeza relacionada ao azul, é comum em países anglófonos, mas não no restante do mundo. Inclusive, o estilo de música blues se chama assim justamente por sua característica mais triste. De qualquer maneira, seja através de uma relação natural ou aprendida, as cores conseguem sim alterar o nosso humor. E mais uma vez, não é só porque fazemos uma relação que foi aprendida, condicionada, que ela tem menor valor ou menor efeito. Vince Gilligan notadamente usou cores para demonstrar a evolução de diferentes personagens. O rosa no nome de Pinkman, por exemplo, é o símbolo de juventude e frescor, mostrando certa ingenuidade do personagem lá no começo da trama. O verde também é usado cada vez mais para representar o dinheiro, mas também para representar ganância e poder. Sobre sua obsessão pelas cores, Vince Gilligan diria em uma entrevista para IndieWire em 2012: "Eu quero avaliar cada adereço, cada peça de guarda-roupa, cada local, cada pedaço de música que usamos. Quero fazer o tempo de cor para cada um desses episódios onde você senta com o colorista e se certifica de que a cor de cada cena individual é do jeito que você quer." Outro evento da série que traz o suprassumo da semiótica é o acidente do voo Wayfarer 515, onde vemos um ursinho rosa caindo na piscina de Walter White.
Mais uma vez reencontramos o simbolismo na piscina como sentido emocional e espiritual de Walter White. Agora, recebendo um objeto representativo da inocência e ingenuidade, mas que está destruído, queimado. De maneira simbólica, Walter guarda um dos olhos do ursinho. A representatividade e a cor do urso marcam a culpa de Walter, mas também a destruição da ingenuidade do seu parceiro, Pinkman. Caso você não se lembre, o acidente com o avião começou por conta de uma falha de Donald Margolin, pai de Jane. Ele era um controlador de voo que perde o seu foco por conta da morte da sua filha. Por sua vez, Jane tinha morrido por causa do Walter, que havia como um obstáculo na sua parceria com Pinkman. A perda de sua namorada foi um movimento pivotal para Pinkman, que deixou de agir de maneira infantil. Sobre esse arco, Vance Gilligan comenta: o globo ocular de ursinho de pelúcia que Walt encontrou na sua piscina é simbólico. É muito, muito simbólico. Quando estávamos pensando naquele olho como uma imagem, provavelmente representava alguma forma do olho do universo, o olho de Deus, o olho da moralidade. Suponho que julgando Walter White. E é claro que tanto esse, como outros simbolismos, são ainda muito debatidos por fãs. Pode ser, claro, que uma ou outra interpretação seja fantasiosa, mas na maioria das vezes, a série de fato entrega uma construção muito bem planejada nos seus ícones, índices e símbolos. Certamente poderíamos falar de muito mais detalhes da série e de como que ela consegue prender a nossa atenção. Se você gostou desse vídeo de Breaking Bad, já compartilhe com seus amigos, dá o like. Quer sugerir algum vídeo? Deixe nos comentários e lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, você tem que virar apoiador. Só clicar no link na descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso ao grupo secreto do Telegram e vai poder conversar com a gente. A gente se vê lá.